Ester capítulo 2. Passadas estas coisas e aplacada a ira do rei Assuero, lembrou-se-lhe de Vasti, do que ela fizera e do que se decretará a seu respeito. Então disseram os servos do rei que lhe ministravam: busquem-se para o rei moças virgens e formosas. Ponha o rei em todas as províncias do seu reino oficiais que ajuntem todas as moças virgens e formosas em Susã, a capital, na casa das mulheres, sob a custódia de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus cosméticos. E a donzela que agradar ao rei seja rainha em lugar de Vasti. E isso pareceu bem ao rei, e ele assim fez. Havia então em Susã, a capital, certo judeu, benjamita, cujo nome era Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que tinha sido levado de Jerusalém com os cativos que foram deportados com Jecônias, rei de Judá, o qual Nabucodonosor, rei de Babilônia, transportara. Criará ele Adassa, isto é, Ester, filha de seu tio, pois não tinha ela nem pai nem mãe, e era donzela esbelta e formosa, e, morrendo seu pai e sua mãe, Mordecai a tomara por filha. Tendo-se divulgado a ordem do rei e o seu edito, e ajuntando-se muitas donzelas em Susã, a capital, sob a custódia de Hegai, levaram também Ester ao palácio do rei, a custódia de Hegai, guarda das mulheres. E a donzela agradou-lhe, e alcançou o favor dele, pelo que ele se apressou em dar-lhe os cosméticos e os devidos alimentos, como também 7 donzelas escolhidas do palácio do rei, e a fez passar com as suas donzelas ao melhor lugar na casa das mulheres. Ester, porém, não tinha declarado o seu povo nem a sua parentela, pois Mordecai lhe tinha ordenado que não o declarasse. E cada dia Mordecai passeava diante do pátio da casa das mulheres, para lhe informar como Ester passava e do que lhe sucedia. Ora, quando chegava a vez de cada donzela vir ao rei Assuero, depois que fora feito a cada uma segundo prescrito para as mulheres, por 12 meses, pois assim se cumpriam os dias de seus preparativos, a saber, 6 meses com óleo de mirra, e 6 meses com especiarias e ungüentos em uso entre as mulheres, desta maneira vinha a donzela ao rei, dava-lhe tudo quanto ela quisesse para levar consigo da casa das mulheres para o palácio do rei, à tarde ela entrava, e pela manhã voltava para segunda casa das mulheres, a custódia de Saasgais, eunuco do rei, guarda das concubinas, ela não tornava mais ao rei, salvo se o rei desejasse, e fosse ela chamada por nome. Ora, quando chegou a vez de Ester, filha de Abiaiú, tio de Mordecai, que a tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu senão o que indicou Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. Mas Ester alcançava graça aos olhos de todos quantos haviam. Ester foi levada ao rei Assuero, ao palácio real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano de seu reinado. E o rei amou a Ester mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou graça e favor diante dele mais do que todas as virgens, de sorte que lhe pôs sobre a cabeça a coroa real, e a fez rainha em lugar de Vasti. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos, era um banquete em honra de Ester, e concedeu alívio às províncias, e fez presentes com régia liberalidade. Quando pela segunda vez se ajuntavam as virgens, Mordecai estava sentado à porta do rei. Ester, porém, como Mordecai lhe ordenara, não tinha declarado a sua parentela nem o seu povo, porque obedecia às ordens de Mordecai como quando estava sendo criada em casa dele. Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, 2 eunucos do rei, os guardas da porta, Bigtã e Teres, se indignaram e procuravam tirar a vida ao rei Assuero. E veio isto ao conhecimento de Mordecai, que revelou à rainha Ester, e Ester o disse ao rei em nome de Mordecai. Quando se investigou o negócio e se achou ser verdade, ambos foram enforcados, e isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Ester, capítulo 2, de órfã rainha, a providência divina em ação. Hoje, vamos mergulhar juntos no capítulo 2 do livro de Ester. Esta passagem bíblica é rica em ensinamentos e tem muito a nos dizer sobre a providência divina, a coragem e a fé. Contexto e pontos principais do capítulo 2 de Ester. O rei procura uma nova rainha. Após a destituição da rainha Vasti, o rei Assuero busca uma nova rainha. É interessante ver como Deus age na história, mesmo sem ser mencionado diretamente.
Deus está no controle, preparando o cenário para seus planos. Esther é escolhida. Esther, uma jovem judia órfã, criada por seu primo Mardoqueu, é levada ao palácio real. Apesar de sua origem humilde e situação vulnerável, Esther encontra graça aos olhos de todos. A descrição de Esther: Esther segue o conselho de Mardoqueu e não revela sua identidade judaica. Aqui, vemos a importância da sabedoria e do tempo certo para tudo. Esther é coroada rainha. Entre todas as mulheres, Esther é escolhida para ser a nova rainha. Este é um claro exemplo da providência divina, posicionando Esther para um propósito maior que ela mesma poderia imaginar. Aplicabilidade em nossas vidas. Deus está no controle. Assim como Deus estava trabalhando na vida de Esther, Ele trabalha nas nossas vidas. Mesmo que não o vejamos ou entendamos seus planos de imediato, Ele está no controle. Humildade e graça. Esther, mesmo se tornando rainha, manteve sua humildade e graça. Devemos lembrar de manter nossa humildade em todas as circunstâncias, confiando que Deus nos exaltará no momento certo. Sabedoria e discernimento. A descrição de Esther em não revelar sua identidade nos ensina sobre a importância da sabedoria e do discernimento. Nem sempre é o momento de falar tudo o que sabemos ou sentimos. Deus prepara e usa pessoas comuns para seus propósitos extraordinários. Esther era uma jovem órfã, mas Deus a usou de maneira poderosa. Da mesma forma, Deus pode usar cada um de nós, independente de nossa origem ou situação atual. Conclusão. Queridos, a história de Esther no capítulo 2 nos mostra que não importa quão insignificantes possamos nos sentir, Deus tem um plano e um propósito para cada um de nós. Ele nos posiciona exatamente onde precisamos estar para cumprir seus propósitos. Assim como Esther, sejamos fiéis, humildes e sábios, confiando na providência divina. Que Deus abençoe a todos ricamente.